Perto de completar 90 anos de uma trajetória marcada pela excelência, inovação e constante evolução, a Nitro é referência global na produção de nitrocelulose, resinas de base biorrenovável e soluções químicas de alto desempenho, exportando para mais de 70 países. A empresa 100% brasileira tem ampliado sua presença no mercado por meio da entrada no segmento do agro, já se posicionando entre as 5 maiores fornecedoras de insumos agrícolas no Brasil. Para falar sobre a estratégia de crescimento nos mercados nacional e internacional, recebo hoje Fernando Palma, gerente executivo de excelência e performance da Nitro. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Natália. Agradeço o convite. Legal bater esse papo aqui com você, trocar um pouco de ideia, compartilhar um pouco do que a gente vem construindo nesses últimos anos na Nitro. A gente que agradece. Fernando, para começar, você podia contar um pouquinho mais para a gente o que a Nitro faz? Hoje a Nitro, em setembro, ela vai fazer 90 anos. Uma empresa, como você falou, 100% brasileira. Ela começou, durante praticamente seus 80, 85 anos, muito focada na indústria química, fornecendo nitrocelulose, soluções. Nos últimos 5 anos, ela entrou no mercado do agro, então vem crescendo bastante, um crescimento muito acelerado, em aquisições, principalmente, no mercado do agro. Hoje, a gente tem uma diversidade grande no portfólio do agro e o mercado de nitrocelulose ainda muito representativo para a gente dentro do nosso negócio. Hoje, o agro cresceu bastante, hoje ele representa praticamente metade do nosso faturamento, então um crescimento muito acelerado nesses últimos 5 anos. Então, a gente hoje, praticamente metade do nosso faturamento vem do químico e metade do nosso faturamento vem do agro. E de que forma essa diversificação da Nitro fortalece o posicionamento da empresa, tanto no Brasil quanto no exterior? Em termos de posicionamento, sem dúvida alguma, a entrada da Nitro no agro, ela reforça o posicionamento como empresa. Como eu falei anteriormente, em termos de faturamento, a gente praticamente dobrou o tamanho da empresa. Quando a gente olha em termos de sinergia operacional, olhando as nossas 2 linhas de negócio, a gente sempre tenta capturar o que a gente tem de oportunidade desses segmentos, dessas linhas de negócio, e mesmo dentro do segmento do agro, dentro dessas aquisições, a gente ainda continua com bastante foco em capturar a sinergia. Quando a gente olha em termos de posicionamento de mercado, o agro a gente vem com uma característica muito forte de estar muito próximo do campo, muito próximo do produtor rural, ombro a ombro, para entender a necessidade, para estar próximo dele, para que a gente consiga atender da melhor forma e propor soluções e trazer propostas internas para que a gente consiga atender melhor os nossos clientes. Fernando, e o propósito da Nitro é buscar a excelência em tudo que faz. Como esse propósito se traduz nas decisões estratégicas e no dia a dia da gestão da empresa? Olha, sem dúvida, excelência, além de ser um propósito muito claro para a gente, é um dos nossos valores. Então, a gente busca a todo momento, em todas as decisões, todas as nossas ações, decisões, buscar referenciar a excelência para que a gente consiga prosperar por mais 90 anos e sempre melhorando nossas operações. E hoje a Nitro exporta para mais de 70 países, né? Quais são os principais desafios e aprendizados, né, de trabalhar com mercados tão diversos? Olha, em termos de diversidade, depois de 90 anos fazendo isso para o mercado externo, exportando, acredito bastante que a gente evoluiu muito. Claro, muito ponto de melhoria, mas a gente vem conseguindo trabalhar com essas mudanças, passando por bastante crise, a crise marítima, agora a crise do Mar Vermelho, que a gente teve recentemente, mas sempre com bastante excelência, focando no trabalho, tentando padronizar os nossos processos e sempre buscando a excelência operacional para sustentar todas as nossas decisões e os direcionamentos. Nos últimos anos, vocês fizeram também muitos investimentos em novas tecnologias e soluções. Como que essa postura de investir constantemente molda a cultura da Nitro? Olha, quando a gente fala de excelência, a gente busca processo, busca padronizar, busca estabilidade, mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, muito investimento, seja em plantas novas, sejam em novas soluções, sejam em novos produtos, e aí esse equilíbrio entre excelência e estabilidade e o momento que a gente está como Nitro de desenvolvimento, de acelerar, de crescer,
esse momento é importante porque às vezes ele pode contrastar, mas aí é o desafio nosso do dia a dia de trazer essa estabilidade, mas em nenhum momento usar essa estabilidade para travar o nosso crescimento, para segurar o nosso crescimento. Então esse é o nosso desafio do dia a dia de continuar crescendo, mas crescendo de uma forma sustentável. Falando então em sustentabilidade, né, crescer de forma sustentável, o que levou a Nitro a buscar um investimento, né, num novo sistema de gestão empresarial? Olha, a Nitro veio crescendo, acho que a nossa expansão, a gente saiu do químico, entrando no agro, novas plantas, novas unidades, novo modelo de negócio, as operações caminhando cada um na sua velocidade e a gente entendeu que era necessário a gente integrar todas essas operações para que a gente tivesse uma maior padronização, mais processos, para que a gente conseguisse construir uma base bem sólida para que esses próximos 90, 100 anos a gente conseguisse trabalhar de uma forma bem sustentável e mais padronizada possível, claro que respeitando as particularidades de cada uma das linhas de negócio, que elas são bem diferentes. Então, esse foi um dos principais motivos que fez a gente buscar construir esse modelo, essa jornada. E quais foram as principais fases dessa jornada aí de transformação da gestão, né, dos últimos 2 anos, desde o diagnóstico até a implementação em si? Olha, a gente começou, são 2 anos de implementação e execução, mas a gente está há 3 anos nessa jornada. Então, a gente passou o primeiro ano, basicamente, entendendo o nosso modelo, entendendo a nossa necessidade, fazendo um diagnóstico muito robusto, muito profundo de tudo que a gente tinha. Acho que um ponto super importante que a gente sempre prezou era reconhecer tudo que foi feito até o momento. A gente está falando de uma empresa de 90 anos que construiu todo o seu legado com muita estrutura, com muito trabalho. Então, um diagnóstico muito claro, muito profundo para que a gente conseguisse dar o passo correto. Depois desse momento do diagnóstico, entender onde a gente queria chegar. A gente sabia que ia levar 2, 3 anos, uma mudança cultural, mas a gente sabia onde a gente queria chegar. E depois a gente entra com o modelo de implementação, escolhendo uma planta piloto. Fazendo esse modelo de implementação, a gente ficou praticamente 1 ano e meio fazendo a implementação nesse piloto e depois a gente foi fazendo o desdobramento para as outras plantas. Mas um processo intenso de aprendizado, todo dia, revisando o modelo, questionando o modelo, treinando as pessoas, trazendo as pessoas. Então, esse é um pouco da nossa jornada desses 2 anos que a gente tem até o momento. Fernando, e por que a Nitro optou por trazer um parceiro externo para fazer esse programa de excelência operacional? Olha, tem alguns fatores importantes. Acho que o primeiro deles é trazer uma visão diferente, uma ótica diferente, porque a gente já havia tentado por 2 vezes implantar um modelo de gestão nesses últimos 8, 10 anos e acabou não dando certo, porque a gente tentou fazer com um time interno e aí aparecia outra necessidade, outro projeto, outra prioridade. Então, a gente resolveu trazer uma consultoria para ter o foco devido, para trazer o conhecimento, melhores práticas de mercado e dar cadência para a gente. Garantir que a gente ia criar um plano, ia sustentar o plano e ia ter a disciplina correta de acompanhamento. E mudanças de gestão, elas sempre impactam em rotinas e pessoas. Como que foi esse processo de engajamento das pessoas? Houve alguma resistência no início? Sim, isso, qualquer mudança de cultura, acho que dentro de todas as conversas, benchmarks que a gente fez, todo mundo falava, o fator crítico de sucesso é esse, é o engajamento das pessoas. Então, a gente trabalhou desde o início, começando pela alta liderança, aí outra máxima também que todos os nossos parceiros que a gente foi construindo ao longo da jornada, falando que a gente sempre tem que começar, então, envolvimento do CEO, envolvimento do COO, depois a definição de onde a gente ia fazer essa implementação, e aí um grande parceiro que a gente teve no momento também, que topou com a gente, e depois ir trazendo para os outros níveis, liderança, coordenação, até no nível da operação. Com certeza, quando a gente olha hoje, a gente podia ter feito muita coisa diferente, então, nos desdobramentos das outras unidades, a gente olha o aprendizado que a gente teve lá atrás e vai fazendo diferente, ouvindo cada vez mais a operação, ouvindo cada vez mais a liderança. Então, sem dúvida nenhuma, o engajamento é o fator chave de sucesso para que uma mudança cultural aconteça. Quais foram as principais ferramentas e metodologias que apoiaram essa transformação como um todo? Olha, de ferramenta, como a gente teve suporte externo, isso foi
foi muito tranquilo para a gente, para receber as ferramentas, receber muito suporte, mas basicamente ferramenta de conceito do Lean, ferramenta de gestão básica de PDCA, de SDCA, sem muita novidade, sem inventar muita roda, criar coisa muito diferente. A gente tentou fazer o básico muito bem feito, com as ferramentas referência que a consultoria suporte nos trouxe e também as referências de mercado. Então, a gente trabalhou, tentou fazer bem o básico, claro, que customizando para o que a gente tinha de realidade da Nitro. Fernando, e quais fundamentos vocês estabeleceram como pilares para esse programa de excelência operacional? E como que eles interferem no dia a dia da empresa? Olha, a gente buscou ter pilares muito claros que refletissem no nosso dia a dia. Então, a gente partindo do básico do 5S, criando uma gestão da rotina muito clara, que conectasse todos os outros níveis, passando por processo, uma padronização de processos, gestão de indicadores, dados, para que a gente tomasse a decisão com base em informações confiáveis, passando por solução de problemas, então projeto de melhoria contínua, a gente já tinha muito forte isso dentro da companhia, mas esses são alguns dos pilares que a gente traz com clareza e através deles a gente busca o nosso dia a dia, busca a nossa rotina, como que a gente traduz o pilar dentro do nosso dia a dia, dentro desses requisitos e dentro desses pilares até no nível da operação. E quais foram os principais desafios enfrentados até agora, tanto no aspecto técnico quanto cultural? Olha, quanto ao aspecto técnico, a dificuldade foi bem baixa porque o suporte da consultoria nos ajudou muito, a gente buscou muita prática externa, a gente fez, ao longo desses últimos 2 anos, a gente fez muito benchmark externo, procurando prática de mercado, para ajustar o nosso modelo para o que o mercado estava fazendo de melhor. Então, no aspecto técnico, vejo poucas dificuldades, mas no aspecto cultural, sim. Resistência no início, isso já era esperado, mas a gente sempre buscando no dia a dia, entendendo que o que ia resolver, ia mudar, era a gente convencer, mostrar para cada um, mostrar para cada colaborador de que o programa ia trazer benefícios para a rotina dele e que no dia a dia, cada mudança de comportamento dele no dia a dia, em algum momento vai virar uma mudança cultural e isso vai trazer um resultado super positivo para a gente. E falando em resultados, que resultados práticos a Nitro colheu desde o início do programa? Sem dúvida alguma, a gente conseguiu trazer mais estabilidade em alguns dos nossos processos, mais padronização, a gente vem conectando esse programa de excelência que a gente está criando com outros programas já existentes, que a gente tem um programa muito forte de segurança, muito forte de qualidade, então a gente já vê alguns benefícios. E para a gente encerrar, o que está previsto para essa nova fase de transformação da Nitro? Olha, para essa nova fase de transformação da Nitro, a gente vê um pouco mais de estabilidade. A gente cresceu muito nesses 5 anos e agora a gente está com um olhar um pouco mais de eficiência, sempre olhando o cliente, sempre olhando o atendimento do cliente, como entregar a melhor solução, como entregar da melhor forma, mas com um olhar um pouco mais de eficiência, olhando para dentro, olhando internamente. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de excelência, que é um dos nossos valores, vai contribuir, sem dúvida alguma, para dar continuidade para esse nosso crescimento de forma sustentável. Fernando, eu te agradeço muito a presença, a sua entrevista e desejo muito sucesso nos próximos passos da Nitro nessa transformação da gestão. Muito obrigado, Natália. Novamente agradeço o convite e a parceria que a gente tem com vocês nessa jornada. Agradecer também o meu time de excelência operacional que vem trabalhando arduamente nesses últimos 2 anos, junto com toda a liderança de operações, junto com todos os colaboradores que estão nas nossas operações, para construir essa jornada de excelência que a gente está começando agora. Muito obrigada. O Gestão com Identidade está terminando. Você pode assistir esse e os outros programas no YouTube Band Jornalismo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!